Que bom. Gente, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que é muito sério, né? Sobre a questão da HIV/AIDS, a gente está no Dezembro Vermelho, é muito importante. Sabe que esse tema ele foi muito vítima de preconceito, ainda hoje, né? A gente sabe que hoje, né, as pessoas que são portadoras do vírus HIV e as pessoas que desenvolvem, de repente, a AIDS, não apresentam sintomas, têm uma resposta muito boa em relação ao medicamento, mas ainda continua o resquício do preconceito. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas antes disso eu queria que você acompanhasse esse VT, em seguida a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Veja só. O mês de dezembro marca o início da campanha Dezembro Vermelho, que chama a atenção da sociedade para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente aquela causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que ataca o sistema imunológico responsável pelas defesas do organismo e causa a AIDS, a síndrome da imunodeficiência humana. Há uma diferença entre ter HIV e AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais sem proteção ou pelo compartilhamento de seringas contaminadas, por exemplo. Todas as pessoas que têm vida sexual ativa sem proteção podem estar infectadas pelo HIV e não saber, já que na maior parte das vezes não há sintomas no início. É importante realizar testes para saber se a pessoa está infectada e, em caso positivo, dar início ao tratamento que não deve ser interrompido. Acompanhe agora o nosso papo e tire todas as suas dúvidas sobre esse assunto seríssimo. É muito sério, gente, e você sabe que quem viveu a década de 80, principalmente de 90, sabe o que foi aí toda quase que uma pandemia, né? A pandemia é um exagero, mas na verdade o mundo ficou praticamente assustado com toda essa questão desse vírus que aparecia. Não era um vírus novo, mas de repente a disseminação foi grande. E fez com que muita gente fosse vítima de preconceito, principalmente a população LGBT, de repente também a população vulnerável, e principalmente as pessoas que estavam quase que na rua. Isso foi foi um sofrimento muito grande para muitas e muitas pessoas mesmo. Sabe que nós tivemos um trabalho bonito de conscientização de muitas ONGs, o que fez com que o preconceito pudesse ser minimizado, mas não totalmente eliminado. Vamos ver mais um VT, veja só. Apesar de ser conhecido hoje e sabermos as formas de diminuir seu impacto, o HIV causou muito sofrimento, principalmente nos anos de 1980, onde a desinformação e ignorância das pessoas fez com que os portadores do vírus fossem motivo de muito preconceito, com insinuações incorretas sobre a origem da doença, que passou a ser apelidada de câncer gay ou peste gay. Uma das primeiras vítimas aqui no Brasil foi o estilista Marcos Vinícius Rezende Gonçalves, 21 anos depois do primeiro caso de morte, ocorrido em 1959, no Congo. O preconceito foi incentivado pela falsa impressão de que apenas homossexuais e usuários de droga se afetavam pela doença. Algumas campanhas fragilizavam ainda mais as vítimas, enfatizando, naquela época, que a morte era dada como certa para os contaminados. A medicina evoluiu muito ao longo dos anos e hoje temos eficazes tratamentos. A informação é o primeiro passo para vencer o preconceito e o vírus. Você viu uma manchete ali naquele jornal de São Paulo. Aquele jornal era o chamado Notícias Populares. Quem é um pouco mais velho lembra desse jornal aqui em São Paulo, chamava Notícias Populares. E era um jornal que tinha assim, era quase que dava recorde de vendagem. E era uma coisa, lembra das Notícias Populares, né? E sempre tinha manchetes assim, bastante sensacionalistas. E aquela manchete, peste gay já assola São Paulo, né? Falava assim, em São Paulo já temos duas mortes por causa da AIDS. E é importante lembrar que hoje nós temos um tratamento eficaz e o Brasil é referência
referência. Olha que interessante, não é exagero do que eu digo, não. O Brasil é referência no tratamento da AIDS, justamente por causa da distribuição dos coquetéis. A gente fala hoje coquetel, mas hoje, na verdade, são 2 remédios que se toma, né? Antigamente eram muitos remédios, a gente falava coquetel porque praticamente eram vários remédios que a pessoa tomava. Então, hoje a gente tem, na verdade, a gente tem aí alguns poucos remédios que se tomam e o Brasil é referência, mas é uma referência mesmo mundial no tratamento da AIDS, fazendo e minimizando todos os sintomas, todos os efeitos, de repente, que a síndrome pode trazer para a pessoa. Chegamos a tal ponto de que o vírus fica indetectável e intransmissível também. O que faz, por outro lado, com que muitas pessoas que não conviveram com esse temor e esse terror sobre a AIDS possam, de repente, não perceber como ele é perigoso, Então, é importante lembrar. Por isso que nós vamos ter daqui a pouco a doutora Nicole falando para a gente, né, e esclarecendo para a gente de uma maneira muito pontual e muito clara mesmo, sobre tudo que a gente precisa saber sobre a questão dessa IST, infecção sexualmente transmissível, né? E é importante, agora eu acho interessante que é importante, geralmente quando se fala do HIV, da AIDS e tal, o pessoal fala, opa, e a igreja? Né? A igreja sempre acolheu, e eu vou te contar uma coisa que é muito interessante, talvez você não saiba, que quando não existia uma perspectiva de cura, né, a igreja tinha um trabalho muito bonito voltado justamente para acolher as pessoas que estavam infectadas. Um dos primeiros hospitais dedicados às pessoas a ter uma morte digna foi feita no Canadá, justamente por uma congregação religiosa que acolhia. E veja quem está do meu lado, chegou! Cheguei. Meu Deus, eu estava sentindo. Doutora Nicole Queiroz, que é sócia do programa. Adoro! Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigado, viu? Doutora Nicole chegou agora, ela chegou porque a vida dela é uma loucura, né? Nossa, eu estava saindo do hospital, teve uma intercorrência. Eu sou chefe do pronto-socorro. Aí teve uma parada, eu saí correndo. Achei alguém para me substituir. Olha, doutora Nicole é cardiologista, mas mais do que cardiologista, médica que faz um trabalho maravilhoso e humanizado. Isso que é o mais importante, isso que é bom. E ela tem uma energia que deixa a gente totalmente com o coração batendo mais forte. Vamos lá. Tudo bem. Doutora, a gente já está falando sobre a questão do Dezembro Vermelho, que fala sobre a HIV/AIDS. A gente já teve um VT aqui falando sobre essa questão da infecção. Tá? Hoje não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível que se fala, né? E falando também, principalmente chamando a atenção para o grande problema da doença hoje, que não é mais a doença e sim o preconceito. Sim. Mas eu queria começar a falar com a senhora, ainda as pessoas confundem AIDS com HIV? Sim, então vou explicar. É importante a gente saber, Vou explicar. Existe diferença. O que é o HIV? É o vírus. É o vírus. A doença é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso, então, que é o AIDS, ou a gente, quando passa a visita nos pronto-socorros, para não constranger, a gente fala SIDA. SIDA é o jeito que, em Portugal, assumiu, as palavras de língua portuguesa fala SIDA, mas nós assumimos o jeito americano, que é AIDS, né? Tanto faz. Na verdade, a doença manifesta. Então, assim, primeiro... A doença manifesta, quando a doença manifestou. Então, eu posso ter a infecção pelo HIV e não ter sintoma. Eu posso ter, de repente, o vírus e não desenvolver AIDS. Pode. Então, na verdade, qual que é o... Eu vou aproveitar a fala do nosso jogador que falou que é o mata-mata, como se diz o pombo. Isso. É isso. Então, o vírus vai entrar no teu organismo por algum motivo que a gente comenta daqui a pouco as formas. Isso. Quando ele vai entrar, ele vai encontrar seu sistema imune, que é a sua célula de defesa. E é olhando para ela que eu vou entender se a doença está progredindo, se ela está estável ou indetectável. O nome desse soldado é linfócito CD4. Esse é o que combate o CD4. A infecção. Exatamente. Quando o vírus encontra com ele, o vírus é muito esperto. Esse vírus, o HIV. E ele adentra seu linfócito,
soldado e ele faz um mecanismo genético ali, o seu soldado acreditar que ele é um vírus e começar a se multiplicar como vírus. Então, Ele engana, ele engana, ele entra, ele chega lá dentro do DNA da sua célula de defesa e fala, oi, agora você é um vírus. E aí, convence a célula que ela é um vírus. E ela começa a se multiplicar. Por isso que ele não tem, ele afeta o sistema de imunidade. Exatamente. E é por isso que você tem a manifestação da síndrome da imunodeficiência. Então, na verdade, eu acabo com as suas células de defesa e eu manifesto a doença. Imunodeficiência, deficiência da imunidade. Exatamente. É por isso que a medicação do HIV são os meninos que devem acompanhar, os alunos de medicina, falar os TARVs, que era terapia antirretroviral. Antirretroviral. Então, ele vai chegar a medicação para poder recompor e impedir essa multiplicação. Olha que interessante. Olha que explicação. Tá vendo que beleza? Aqui, como que será a vida de quem nasce com HIV? Acompanhe esse depoimento. A gente vai conversar com a doutora aqui. Cadê o áudio? A vida sem o HIV. Já em 94, minha mãe já começou a ficar meio ruim, assim, sabe? Ela já começou... Meu pai conta que ela sentia muita dor de cabeça. Em 95, então, ela faleceu e na autópsia deu AIDS, que ela tinha morrido de AIDS. Aí sai correndo todo mundo, né? Fazer exame. Foi nessa época que descobriu que eu vivia com HIV e o meu pai não. Eu vivo com HIV. A minha mãe, ela morreu de AIDS. A AIDS é o HIV quando ele evolui para as doenças. Eu demorei muito tempo para entender do HIV, na verdade. Eu nunca entendi por que as minhas primas não podiam usar minhas roupas, não podiam usar meus colares, meus brincos. Não entendia por que isso não acontecia. E sempre, tipo assim, eu posso dizer que eu cresci num regime do não. Não pode, não pode. Meu pai falou comigo, eu tinha uns 12, 13 anos, né? Porque já é aquela fase que ele precisava explicar por que eu tomava remédio. Eu não podia contar pra ninguém, porque eu tinha certeza que se as pessoas soubessem, elas iam fazer comigo igual outras pessoas já faziam. As pessoas ao seu redor esperam a sua morte. Uma criança de 89, o que vão esperar? A morte. Minha mãe morreu em 95. Eu logo vou morrer também, assim. Então eu cresci com esse sentimento ao meu redor de morte, o que acarretou na minha cabeça também essa falta de esperança, que me fez chegar em lugares profundos, horríveis. O que mais também? Dentro de tudo isso, eu não tomava meu remédio direito. Eu não queria mais viver. Eu falava assim, pra que eu vou viver? Quem vai querer? Quem vai querer namorar uma mina cheia de BO? Tive uma crise forte com 19 anos e resolvi que eu queria, de fato, sim, ir embora pra Suíça e morar lá com a minha avó. Aprendi, de uma certa forma, a administrar para levar informação e tirar essa ideia de que HIV é morte, HIV é fim da vida, é fim do mundo, é fim da esperança. Porque não, a gente tem milhões de exemplos que você pode ser mãe, você pode ter seu trabalho, você pode fazer o que você quiser. Eu falo que o HIV, o que foi a minha vida inteira, o tudo, hoje ele é só uma vírgula do meu texto. Hoje eu sou a Jennifer, professora de francês, cuido de uma casa, cuido da minha família, que é eu e meus bichos, do Guilherme. Faço esse trabalho para falar para as pessoas, para conscientizar as pessoas, para que, gente, se não entra de um jeito, que entre de outro. Fica do meu lado, toca em mim. Quer tocar em mim? Toca em mim. Pode pegar. Quer me dar um beijinho? Eu te dou um beijinho. Quer? Pra você ver. E vai fazer o teste no dia seguinte pra ver. Não pega, gente. Então, as pessoas precisam acreditar na ciência. Eu acho que isso é um ponto muito importante que o Brasil já passou de não acreditar. O HIV, AIDS, não é ponto final e vida... e final de vida. Por isso que a gente está aqui com a doutora Nicole. Eu só vou fazer um resgate histórico. Eu acho importante trazer isso para a gente nunca esquecer sobre essa questão do preconceito.
começaram a nascer muitas crianças já infectadas com... Depois até quero perguntar. As mães que tinham AIDS, e tinham o vírus, as crianças já nasciam com HIV. Naquela época dos anos 90, Dom Paulo Evaristo Arns, que era o arcebispo de São Paulo, ele criou uma casa para acolher as crianças, porque geralmente as mães morriam, não tinha tratamento. As mães morriam. E essas crianças que nasciam infectadas, elas eram acolhidas por essa casa. Dom Paulo fez essa casa e aí aconteceu um absurdo na sociedade que a gente não acredita. Foi feito todo um movimento aqui em São Paulo, e principalmente da vizinhança, proibindo que essa casa fosse feita, eu não vou dizer a região, porque senão vou falar do bairro, fica estigmatizado o bairro, né? E proibindo a igreja de fazer essa casa lá, por quê? Porque a AIDS poderia contaminar as pessoas ao redor. Olha que absurdo, olha que idiotice mesmo. Né? E olha que coisa. Então, e o Dom Paulo bateu o pé, Júlio Lancelotti junto, falou, vai ser feito sim, e disse, essa casa, a casa chama Casa Vida. Casa Vida, Casa Vida. Porque o Dom Paulo falou assim, aqui nós não vamos falar de morte, vai ser vida. É interessante que as mães morriam, as crianças eram acolhidas e a morte ainda perseguia essas crianças pelo preconceito. Que coisa horrível, Sim, né? Na verdade, assim, o grande problema, o estigma, é o preconceito. É o preconceito. Né? A ignorância dizem que protege, mas muitas vezes ela fere. Então a gente tem que entender, antes da gente poder falar, antes de eu opinar, eu preciso entender sobre o assunto. Isso. É por isso que a gente traz gente que entende, conhece e tem sabedoria. Doutora, a questão da... A gente falou, a pessoa pode nascer já contaminada? Pode, a gente chama de transmissão vertical. Então, na verdade, eu vou te explicar como é que precisa. Então, para eu poder, o vírus, para ele poder entrar no teu corpo, ele vai precisar romper as barreiras de defesa, que são mucosa e a sua pele. Isso. Para poder atingir a corrente sanguínea e aí adentrar. Isso. Ou com secreções fluidas, tipo dos meninos. Chego lá. Então, para eu encostar uma outra pessoa e não tiver contato de fluidos corporais, não vai pegar. Então, você pode abraçar, você pode beijar, não vai acontecer nada. No caso, saliva? Fluidos, saliva, espermatozoide, isso pode estar. Então, quando a gente fala de relação sexual, a gente fala de boca, vagina e ânus. Isso. É o primeiro ponto. Depois, da mãe para filho. Então, é a transição vertical, quando tem no parto natural, que pode contato com mucosas. Isso. E aí, se essa mãe não tiver tratada... por causa do parto natural. Na transmissão vertical, na hora que nasce o bebê. Não seria nem por causa que ela... Das mucosas. Às vezes o bebezinho tem transmissão. Não é que a criança dentro do útero está infectada? Ela pode pegar, mas a gente fica preocupado, inclusive, no vertical. Tá? Então, assim, eu posso passar na gestação, mas normalmente hoje o pré-natal tá cada vez mais de parabéns e as mães estão tratando. E tudo bem. Quando você tá com a carga indetectável, né? Mais de 6 meses, você não vai transmitir. Outra coisa são os pérfuro-cortantes. Quando está indetectável por 6 meses, não transmite. Não transmite. Então, tem muitos casais, casados há muitos anos, que mantêm relação sexual e que aí o outro parceiro não vai pegar. Então, pérfuro-cortantes, compartilhamento de seringas, principalmente em usuários de drogas injetáveis, infelizmente. Que você usa a mesma seringa, né? E aí tem contato com o teu sangue infectado e eu inoculo ele diretamente no outro organismo. Já falamos das mães e na transfusão de sangue, que hoje a gente tem um banco de sangue em São Paulo com sistema de qualidade, de dupla, tripla checagem. O que hoje a gente não vê mais, igual acontecia com a hepatite C lá no passado. Hoje não tem mais. Isso. Porque o banco de sangue já tomou as medidas. Então, não chega um sangue contaminado para uma pessoa. Eles fazem avaliação. A gente teve muito problema de sangue contaminado no início da AIDS, né? A gente teve 2 pessoas que morreram famosas aqui no Brasil, então, o Enfio e o Betinho, que eram hemofílicos. Eles eram hemofílicos e eles tinham que receber sangue, né? Eles dependiam de banco de sangue.
E eles receberam um sangue contaminado e desenvolveram depois, tanto o Betinho quanto o Enfield desenvolveram o AIDS por causa do sangue. Hoje isso não acontece mais. Hoje não mais, porque quando você é doador, você vai fazer o teste rápido e vai fazer uma outra prova, que é a sorologia, antes desse sangue ser aproveitado. Olha que interessante. A gente tem uma pergunta para a doutora, veja só. Sou portadora do vírus do HIV. Meu sonho é ser mãe, mas eu abomino a ideia de que meu bebê possa ser contaminado. O que eu faço? Então, se a gente for falar do SUS, você vai ser encaminhada para o pré-natal de alto risco, que são ginecologistas que têm habilidade e vão escolher a melhor medicação antirretroviral para você tomar, que não vai machucar o seu bebê, e você vai fazer um parto, um pré-natal bem certinho, médicos que têm habilidade, inclusive dá para nascer via vaginal. Isso é uma escolha do ginecologista em relação à carga viral, em relação à posição do bebê, isso fica com o pessoal da gineco, mas você pode muito bem ser mãe. No caso minimizaria o risco da contaminação se fosse por cesariana? Pode acontecer, Sim. mas depende da carga e depende da habilidade profissional. Ótimo. Doutora, na verdade, existe ainda muita desinformação sobre a doença? Ainda? Porque nós estamos, praticamente quando surgiu, foi os anos 80 e tal, já passamos por tantas coisas, ainda existe? Padre, é uma doença estigmatizante. Sim, é verdade. Tudo que você falar de educação sexual, você não consegue. Quando eu fui recente tentar falar sobre educação sexual, porque é importante que o médico fale, visto que você for olhar os números, a gente vê crescente em doença sexualmente transmissível na terceira idade. Na terceira idade. Porque as pessoas se sentem constrangidas em falar, mas eu entendo que eu sou uma formadora de opinião. Sim. E eu fui tentar explicar numa rede social e derrubaram meu vídeo, porque as pessoas e os controladores de redes não entendem a sexualização com a educação. Então, se eu tenho vergonha de falar, eu não estou protegendo meu paciente. Verdade. A gente tem que ter liberdade para falar. Isso que a doutora levantou é muito interessante, você tem que saber disso. O número de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis aumentou muito nas pessoas com mais idade. Sim. Tem um dado, eu estava estudando esses dias, doutor. Hoje nós temos o Viagra, eu falei o nome da marca mesmo, é o Viagra e outros, que dá aumenta essa vida sexual da pessoa, a qualidade da vida sexual da pessoa, em muito. E por causa desses remédios, que dá Não só isso, a gente está vendo agora a popularização da reposição hormonal. Está acabando aquele pré-julgamento que as pessoas não podem ter uma vida sexual ativa, que elas têm que morrer sem risco de câncer. Tem novos estudos saindo, tem novidade, a gente vê médicos, não só uro e gineco, trabalhando com reposição. Então, isso dá uma qualidade de vida. A pessoa tem uma vida sexual prolongada, sim, e é saudável. E claro que é saudável, porque a sexualidade num casamento é a coisa mais importante do casamento. E isso tem aumentado muito o número de pessoas que de repente acabam se contaminando. Tem pergunta? Mas é claro. Doutora, boa tarde. Seguinte, a senhora acha que a desinformação vem muito pelo medo? Porque é engraçado que às vezes a gente chega para perguntar para as pessoas: você já fez um teste? As pessoas, não, pelo amor de Deus, não gosto nem de pensar. É verdade. As pessoas ainda ligam a promiscuidade. Mas eu vou te falar, o preconceito começa, inclusive, quando a minha classe da área da saúde não fala. Quando fica, não, isso é só o ginecologista. Hormônio é só o gineco, só o uro. Sexo não pode falar. Imagina a cardiologista, gente, eu trato de amor. Eu trato de coração. E coração é um órgão e um coração cheio de amor. Ele tá saudável, ele precisa ter amor. Então eu preciso saber falar. Quando a gente tirar os pré-julgamentos arraigados no nosso coração, as coisas ficam mais fáceis. Então, sim, quando eu vou falar de
de HIV, as pessoas pensam em promiscuidade. As pessoas não pensam em outros acidentes. Quantos jovens cirurgiões não podem ser contaminados num ato operatório? Isso quer dizer que ele tem um comportamento promíscuo, e digo mais, a promiscuidade ela é classificada com comportamento de risco a partir do que os médicos entendiam antes do número de parceiros. Em nenhum momento é dito sobre você ter liberdade de amar com quantos parceiros você quiser e sua crença permitir, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu tenho que te orientar a se proteger. Então, o sexo seguro devia ser o foco e não a quantidade de parceiro que alguém tem. Eu, como médica, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô para ajudar. E como médico, tem sempre uma palavra técnica. Isso que é importante. Sim. O médico não vai dar conselho para você de religião. O médico eu não posso fazer isso. O país é laico. Sim, e seria muito ofensivo. Eu acho deselegante fazer isso. Você não tem, como técnico, como cientista, você tem uma palavra da ciência para ser oferecida naquele momento. Eu não posso esperar que o médico venha passar para mim lição de moral. Não posso. Exatamente, não só isso. Só quer café? Eu quero. Ainda bem, a senhora é a única que aceita o meu café. Eu quero. A gente não pode ter um partido... Com açúcar, né? Pode ser. Sem açúcar? Não, com açúcar. Pode ser com adoçante, com açúcar. Eu gosto de açúcar, eu falo a verdade. Também, é verdade. Ninguém precisa falar a verdade. Gérrima, na verdade, macérrima. O português antigamente já falava macérrima, hoje fala magérrima. Eu tô ficando pequenininha, né? Tô treinando. Uma academia. Tá, todo dia? 10 horas da noite eu tô lá. Eu também faço. Porque eu durmo melhor. Eu também faço, engraçado, eu também faço menos gripe, menos problema de saúde. Eu misturei o seu cara. Ai, muito obrigada. A maneira com que a senhora trata isso é muito, muito importante, muito importante. A gente vai falar de uma coisa que a doutora vai falar depois pra gente, mas você já viu falar em PrEP? Isso é importante, hein? Acompanhe esse VT, veja. O HIV foi responsável pela morte de inúmeras pessoas na década de 1980 e 1990. Mas conforme os anos foram passando, a medicina e as ciências foram avançando, trazendo remédios que diminuíssem os sintomas e fizessem com que os portadores de HIV tivessem uma vida melhor. Um dos remédios é a profilaxia pré-exposição ao HIV, também conhecido como PrEP. Ele é usado por quem possa ter contato direto com os portadores do HIV. O PrEP é de uso contínuo e diário e evita que o vírus seja transmitido, como diz o próprio nome, pré-exposição. Para melhorar, esse medicamento é gratuito, sendo disponibilizado pelo SUS. E além disso, já foi testado e hoje se encontra em diversos países, como França, Quênia, Peru e Austrália. Não é incrível como o mundo mudou? Precisa mudar mais, que a gente ainda tem muito preconceito. O PrEP PrEP significa pré-exposição. Então, assim, de repente... Exposição ao vírus. Isso. De repente, assim, um casal que tem um relacionamento íntimo e estável, onde um ainda não está com a carga identitária. Entendi. O que a gente tem que tomar cuidado é aquilo que a gente está comentando aqui no off. Você não pode usar a medicação e não se cuidar. Porque você pode prevenir o vírus do HIV, mas tem sífilis, tem cancro, tem outras doenças, danovanose, que pode virar neoplasia. Então, não deixe na conta de uma medicação. Ainda existe sífilis? Muito. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível e é terrível, porque ela tem danos neurológicos. Exatamente, ela tem fases. E a gente observa um aumento crescente na terceira idade, inclusive de sífilis. De sífilis. Porque talvez, eu costumo falar com a minha equipe multi, quando a gente vai fazer alguma coisa no pronto-socorro, de quem é a culpa? É sempre nossa. Se acontece algo com o leigo, fomos nós que devemos propagar a informação e cuidar do outro que falhamos em algum momento. Ou não falamos, ou não medicamos, ou não olhamos. Mas tem que ser. Porque em algum momento a gente falhou, ou no acolhimento, ou na orientação. E é por isso que eu admiro esse trabalho. Porque ela vem à televisão, se expõe, bota a cara, o pessoal critica, fala. Um monte. E pronto. E é assim que se faz. É assim que a gente muda o mundo.
É interessante falar sobre, porque nós temos um monte de doenças sexualmente transmissíveis que não é a AIDS, Sim. mas que não são protegidas pelo PrEP. Exato. Então, assim, eu vou usar ela com consciência. Então, se por algum motivo eu estou tendo relacionamento com alguém que tem a doença, que ainda não está com a carga viral indetectável e não vai usar o preservativo, tem o PrEP. E o outro é o... É o pós-exposição. Pós-exposição. Isso. Então, por exemplo, nem tudo é sexo. De repente, alguém da área da saúde foi atender alguém com o vírus ou com uma forte suspeita de ser portador. A gente tem que entrar em até 72 horas. Então, o atendimento primário, tive uma exposição de risco, vou ser atendido imediatamente e fazer 2 provas de HIV. Um teste rápido, outro de sorologia. A grande chance de dar negativo, porque o vírus pode demorar 30 dias para se replicar. Isso. Algumas literaturas falam até em 2 meses. Isso. Então, eu preciso coletar na hora, iniciar a medicação, mesmo que dê negativo, por 28 dias consecutivos, para depois refazer exame. Então, aconteceu alguma coisa, estupro, relação sob torpor de droga, de bebida, e você se despreveniu. Isso. Uma cirurgia com um paciente contaminado. Dentista também, né? Dentista que mexeu, cirúrgico, mexeu, aconteceu. Então, você tem a medicação que vai entrar de forma preventiva para que esse vírus não bata no seu sistema imune. Doutora, em caso de suspeita de contaminação, aí a senhora falou... Quando que a gente faz os testes? Na hora. Na hora. Vai imediatamente. Como a senhora disse. Ele não pode... A maioria das vezes vai dar negativo. Mas pode detectar. Pode, mas é muito difícil. O vírus pode demorar até 30 dias para se manifestar. Ou mais. Pode. Você pode tem gente que 2 meses por algum motivo. E a manifestação é muito Covid. É uma febre alta, uma indisposição. O primeiro sintoma pode ser um quadro gripal severo, uma febre alta, um mal-estar, uma dor de garganta. Como uma infecção. Sim, é uma resposta do sistema imune defasado. Olha que uma resposta de viral exuberante. O que é uma resposta exuberante viral que te lembra? Covid. Covid, é verdade. Você ficou malzinho e passou. Agora, quando a doença está em atividade e você não tem nenhum tipo, passou essa gripe, ela começa a manifestação, perda de peso, queda de cabelo. É uma doença viral persistente, que destrói o organismo mesmo. Eu já fiz aquela pergunta no começo, mas só vou voltar aqui. A pessoa pode, às vezes, ter um vírus HIV a vida toda e não manifestar a doença? Pode. Pode, mas normalmente... Em algum momento, ela vai manifestar. Eu acho interessante pedir quando se faz exame ao médico, peça, não pode pedir. Sempre eu faço no mínimo uma vez ao ano dos meus pacientes que têm relacionamento estável e que falam que não tem relação com mais ninguém. Jovem no mínimo a cada 6 meses. Você vai fazer exame de rotina? Põe aí, doutora, põe aí HIV. Não é ofensa. Não é ofensa. O que é isso? Pelo amor de Deus, não é... eu não vou... Porque vai ficar sabendo... Imagina, o que é isso? O que vai pensar de mim? O que vai pensar de mim? A gente não é pago para pensar, a gente é pago para te cuidar. A gente vai assistir agora um depoimento do designer Victor Silva, que conta o momento em que ele descobriu que era portador do vírus HIV. Veja só. Eu sabia que eu precisava fazer o teste. E aí eu fiquei naquela ansiedade de ir, mas eu tinha que ir. Aí eu chamei a minha irmã para ir comigo. E aí eu senti que isso estava meio pesado para ela ir comigo. Então eu falei, bom, eu tenho que ir. Aí eu acabei indo, falei para minha mãe, eu vou lá fazer o teste. E aí eu recebi o resultado. Eu andei 5 quilômetros direto para casa, assim. Eu não quis pegar ônibus, eu estava meio atordoado com a resposta. Meio que eu achei que eu não sabia se eu continuava a faculdade, se eu largava tudo e ia viajar. Que eu achei, vou morrer mesmo, então pelo menos vou morrer viajando, conhecendo o mundo. Eu meio que me afastei de todas as pessoas nesse primeiro momento, assim, do meu pai, da minha madrasta. Eu meio que quis me isolar um pouco e decidir o que eu ia fazer da minha vida. Porque é o outro, então o outro tá longe de mim. Até que a gente tem algum familiar, aí a gente tem que tirar a capa dos preconceitos e acabar aceitando. Enquanto é o outro, eu tenho preconceito, mas eu não tô falando, então... É só numa palestra, então... Ai, que bonitinho, ele tá subindo. É isso. Eu acho que o único preconceito que eu percebi... Pode esperar um pouquinho?
até hoje, o fato de ter HIV não me atrapalhou em nada, assim. Eu continuo trabalhando, comprei minha moto, coisas que... Eu morria de medo de andar de moto em São Paulo e, pra mim, continuo fazendo todas as coisas que eu sempre imaginei fazer. Então, sou uma pessoa feliz. Eu acho interessantíssimo o que a gente está fazendo aqui, viu, doutora? Obrigado mesmo, porque incentivar as pessoas a não ter preconceito, a fazer exame, a combater e ver com naturalidade as coisas que de repente nunca foram vistas. Deixa eu dar uma sugestão, eu vou dar uma sugestão de filme, de coisa. Eu acho que muita gente não viveu esse tempo dos anos 90, eu acho que a maioria de vocês não viveu, não, tem alguns aqui que viveram, né? Mas tudo bem. Né? Dos anos 90 aqui. Mas tem um filme muito interessante chamado Filadélfia, Streets of Philadelphia, até depois a música, Filadélfia, que é do Tom Hanks. É um filme muito bonito mesmo, que conta justamente uma pessoa que está infectada com AIDS e o que ela encontra, isso nos Estados Unidos, em Filadélfia e tal. É muito bonito mesmo. Esse filme é de 94, 93, Filadélfia. É muito interessante mesmo, o Streets of... Depois tem uma música, aliás, o tema do filme é Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen. Põe essa música, ela é muito bonita. Essa música é linda, Streets of Philadelphia. Nossa, mãe, para falar também qualquer música do Bruce Springsteen, é bom, mas tudo bem. Mas tem essa música muito interessante. E outra série da Netflix, em um determinado momento, acho que é na terceira temporada ou segunda temporada, aquela série chamada Pose, né? Pose. Na terceira temporada, fala desse período quando as pessoas começaram a se contaminarem com AIDS e o que elas enfrentavam, né, justamente do preconceito e depois a questão do tratamento. O Brasil, doutor, é referência no tratamento de AIDS, né? Isso é um orgulho para nós, eu acho que tem que ser um orgulho. Com certeza. O SUS, apesar de falarem muito mal, eu como uma médica gestora do SUS, eu morro de orgulho dele. Eu morro de orgulho porque mesmo com tão pouco, às vezes nada, a gente consegue se virar. Hoje eu estava numa reunião e eu soube que a enfermeira-chefe do meu serviço tirou do bolso dela para comprar S. Então, assim, não é para reacreditar. Olha, é interessante. É para reacreditar. Emocionante. E é interessante que o Brasil, ele não tem a tecnologia. É interessante, o Brasil não tem a tecnologia, mas ela tem essa sensibilidade de fazer com que esse medicamento chegue às pessoas. Olha que bonito. Padre, as pessoas precisam entender que o senhor que é padre assiste televisão. É verdade. Se tiver, então as pessoas, a gente quebra estigmas. É por isso que é importante. Mas, olha, assista a Filadélfia, é muito bonito. Tom Hanks é maravilhoso, né? Mas assista a Filadélfia que é interessante. Doutora, qual que foi a pergunta, Rodolfo, que você tinha feito? Da vacina, os testes da vacina. É a questão da... Eu que fiz assim, ó, aqui, ó. Ele tá rolando, mas eu não tenho grande informação. Nicole. Vacina teste não, vacina para o HIV. Para impedir que você tenha, tá rolando o teste, mas eu não, de bate-pronto, eu não tenho esses dados na minha mão. Mas a gente sabe que existe a ciência. Tá acontecendo. Está acontecendo. A ciência, ela é obstinada. Ela, quando põe uma coisa na cabeça, o cientista... Ela precisa ser. Então, médico, cientista, é tudo maluco. Então, eles falam, nós vamos encontrar a cura. Nós precisamos, padre. As pessoas esperam isso da gente. Muito bem. Doutor, tá tão bom conversar, mas eu quero falar mais aqui, ó. Quem atinge essa questão da supressão do vírus aí, de não... Ela deixa de transmitir a doença? 6 meses, lembra? Então, CD4, baixinho, você quando com não 6 tá mais meses... Exatamente, eu não detecto. 6 meses mantendo indetectável, ela já não está mais transmitindo. Já não está mais transmitindo. Não significa que ela... Não pode voltar a reativar a doença. Se ela parar de tomar a medicação dela, pode. Então, vamos supor, não detectou mais o vírus, tá? Não detectou não significa que ela curou da AIDS. Não. Não curou não ela é portadora, mas ela não é transmissora. Não é transmissora mais. Por exemplo, ela chegou, não detectou mais, ela continua tomando, ela tem que continuar toda tomando. a vida, igual a pressão alta. Então, vou tomar o meu remedinho. Toda a vida. Há uma coisa que eu queria saber. Antigamente a gente falava, até falei, não sei se é informação que eu dei informação antes de só chegar. Antigamente era um coquetel, um monte de remédio. Hoje, na verdade, não é mais um monte de remédio, são poucos remédios que diminuímos, tem pessoas que usam 2 comprimidos, 3, depende do caso. Então, olha, você vê, antigamente era uma mão cheia
que você tomava de remédio. Hoje, por causa da tecnologia, 2 remédios, 3 remedinhos você toma. Às vezes você toma 2 remédios, menos do que muita gente às vezes toma para tomar. Muito de pressão, de diabetes. É verdade. Obesidade, é um caminhão. É um caminhão, né? Verdade, né? Doutora, aí o fato da pessoa deixar de transmitir, aí é uma questão mais ética, mas eu vou até como a gente estivesse conversando. Mas eu acho que é uma questão num relacionamento, já que a pessoa ela tem que ser sincera também e dizer para outra. Com certeza, porque se reativar. É verdade, né? E, aliás, você não sabe se o outro também tem doença, não é só do HIV. A gente não pode enxergar a vida como um capítulo de livro médico. É verdade. Ela pode ser um compêndio, você pode ter outras coisas inerentes ao ato sexual desprevenido. Se fosse só bebê, a gente batiza e cria. É verdade. E o resto? É verdade. Se fosse só a criança, não tem problema. Batiza e cria. Mas a criança sempre vai ser uma alegria, então não tem, não é problema, né? Não é problema. Agora, o tratamento ele vai tornar a doença, que é uma doença crônica, mas ela vai ficar silenciosa. Silenciosa. Exato. Controlada direitinho e tal. E ela isso que vai ter o tratamento. Eu acredito que daqui a uns anos nós vamos enxergar igual a hepatite C. Eu fui lecionar essa matéria recente na universidade. A hepatite C também era um fantasma. Era um negócio que, neoplasia de fígado e morte. Hoje, eu fui preparar aula, eu dou aula na Uninove, eu beijo pros meus alunos que me assistem. Olha, tá vendo? E eu fui preparar para as minhas crianças a aula de vírus do hepatite C. E eu tava falando assim, olha, provavelmente vocês não vão ver mais pessoas com vírus de hepatite porque já tem tratamento. Eles ficaram me olhando porque não é mais o hit da década deles. E provavelmente quem tá daqui 20 anos só vai ver histórico, padre. Olha que coisa. É muito maravilhoso. É verdade. Então, o perfil da doença vai se adequando conforme a sua destreza. Hoje eu atendo um Covid com muito mais facilidade do que antes. Então, teu conhecimento... Já conhece, já sabe os mecanismos da doença. A gente já se acalma, nem sempre é o interno. Eu já inicio o tratamento, se precisar de antibiótico já dou, se precisar de corticoide a gente dá. Já sabe como acompanhar, quanto tempo fica em casa. E as coisas vão ficando mais fluidas. Olha que beleza. A gente só precisa de tempo. A gente precisa rezar muito para os médicos e para os cientistas, gente, muito mesmo, porque justamente é isso que você está falando. Você saber, a doença chega até você, você sabe, eu sei como... Exato. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer. Agora, é interessante que a AIDS, ela já está quase chegando, a senhora falou uma coisa interessante, ela está quase sendo um capítulo de história na vida da gente. Muitas pessoas, de repente, ninguém mais vê, né, aqueles sintomas. Ninguém mais vê gente definhando. Cadavérica. Isso mesmo, sarcopênica é o nome técnico. Como que é? Sarcopênica. Sarcopênica. Sarcopênica, é verdade, sarcopênica. Olha aí, olha, tem mais uma. É perigoso um leigo cuidar de um paciente com AIDS, uma pessoa que não tem, de repente... Depende do que ele vai fazer com o outro, uai. Não... Depende, padre. Se ele for só cuidar e tocar, tá tudo bem. Se ele for ter troca de fluido, ele tem que fazer protegido. Ele tem que fazer protegido, e tem que também... e a gente já falou, a questão de proteção tem um monte de, justamente o PrEP para pessoas que estão... Se for ter relação sexual, protegido. Se não for ter quebra da integridade de parede, se não for mexer no sangue, ela não precisa nem pôr luva, gente. A quebra, de repente, o sangue precisa ser inoculado, né? Então, eu preciso estar com uma fissurinha aberta na minha mão e o outro com sangue exposto. E aí encostar. E aí sim, precisa esse vírus sobreviver à barreira e entrar. Então, um beijinho com saliva vai passar? Não. A não ser que você tenha uma feridinha, o outro também com sangue nos dois e aí entrou. Não é assim, gente. Não é assim, né? Não. E tem outra coisa também. Não é porque a pessoa, de repente, derramou sangue ou não é por causa de... Não, tem com porcentagem de risco. E você imagina essa juventude toda que sai beijando à noite, na madrugada? Nossa, mãe, faz competição de... a Anitta não tá com a doença do beijo lá, mas não foi por causa de beijar tanto, né? Se bem que ela beija bastante, mas não acho que não foi por causa disso, não. Aqui, os sintomas da doença são mais amenos hoje? Não, ela não mudou o perfil de agressividade, não é isso. Continua. Ela continua, começando abrindo com quadro gripal mais importante. Mas o que acontece é que você vê menos pessoas. E depois, quando entra com o tratamento, não chega naquela estágio da sarcopenia. Não.
Não chega. Não, né? não fica mais cadavérica, não é assim que fala? É era consumido, muito baixo magro. peso. Porque, na dentina. verdade, essa sarcopenia, ela é comum de qualquer doença que, de repente, limita a pessoa. Sim, um Covid mais grave. Uma pessoa que... Uma infecção urinária que sobe para o rim, pielonefrite, facilmente perde 3 quilos na internação. Facilmente, porque não mobiliza, tá dodóizinho, não come. É verdade, muito bom. Ai, mas como é bom conversar com a doutora. Atenção, doutora Nicole, você não pode deixar de ir até ela, porque ela é uma especialista também em reposição hormonal, não é verdade? Reposição hormonal, porque ela acredita, porque ela estuda, pesquisa e sabe que isso é algo muito importante para a pessoa. Eu acho importante, doutora Nicole, atenção, você vai seguir agora a doutora Nicole, @doutora Nicole no Instagram. Você está transmitindo no Instagram? O pessoal pode falar agora? O pessoal pode falar, pode dizer, atenção, tá? Nós estamos ao vivo aqui no Instagram da doutora Nicole. @doutora Nicole, mas é assim, DRA Nicole com 2 L's. Atenção, @doutora Nicole, 2 L's, viu? E também acesse o site, aqui, doutora Nicole Queiroz, mas é assim, DRA Nicole com 2 L's, Queiroz com Z.com.br. Vai lá, marca uma consulta. Que pena que ela tá só em São Paulo, a gente tá no Brasil inteiro, Tem né? telemedicina, pai. Telemedicina! Eu faço muita, Verdade, olha, muita. de qualquer lugar do planeta e da galáxia, você pode fazer com a doutora Nicole uma consulta. Então vai aí, faça isso, tá bom? Tá certo? Muito bem, doutora, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Que bom que a senhora vir aqui, virá muitas outras vezes. Muito obrigada. Teremos mais outros assuntos para falar. Obrigada. Gente, olha...